Olá, Amazonas, bom dia, tudo bom? Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão. Vamos ver qual é o nosso conteúdo para a aula de hoje? Na aula de número 140 de matemática, nós vamos tratar o seguinte conteúdo: polígonos, elementos e diagonais de um polígono e sua classificação. Perfeito? Muito bem. Então vamos dar início aí ao nosso conteúdo da aula de hoje. Então, por definição, o que são polígonos, né? São figuras fechadas, formadas por segmentos que não se cruzam. Certo? Então, nós temos aqui a primeira figura fechada aqui, nosso polígono, certo? Aqui, nós não temos um polígono porque ele não se enquadra dentro da definição, né, que foi colocado, ó, por segmentos que não se cruzam. Por isso que ele não é um polígono. Aqui temos um exemplo de um polígono, que é uma semicircunferência. E por fim, nós temos aqui em cima, né, uma outra figura que também não é classificada como polígono porque ela não é fechada. Beleza? Só que os nossos polígonos aqui, eles se subdividem em suas classificações. Certo? Vamos ver agora à frente. Então, quais são os elementos de um polígono? Então, os primeiros elementos de um polígono aqui, que nós vamos identificar, é essa parte destacada em branco aqui, ó. Vou passar aqui o pincel que vai ficar vermelho, ó. Primeira parte é essa daqui, ó. Certo? Esses segmentos aqui que formam o polígono são chamados de lados. Perfeito? Quais são os próximos elementos que nós vamos observar aqui? Nós temos os ângulos externos. Quais são os nossos ângulos externos? São esses segmentos, né? Aqui, ó, essa região aqui, formada pela extensão do segmento de um lado no sentido anti-horário, ó. Pode ver que ele está no sentido anti-horário aqui o ângulo, ó. Essa região formada aqui. Nós sabemos que ângulo é a região formada, né, pela união de duas semirretas, né? Então, todas essas regiões aqui, ó, formadas aqui, no caso o A, o F, o E, o D aqui, essas partes que estão destacadas aqui em rosa, são os nossos ângulos externos. É muito importante que saibamos essas definições para mais tarde nós podermos desenvolver as atividades relacionadas a polígonos. Na lógica, seguindo aqui as relações, nós temos também os outros elementos aqui, em verde, que são os nossos ângulos internos, né? São representados aqui pelas nossas letras minúsculas, né? Esse A com o circunflexo, estou dizendo que é o ângulo A do vértice A. O B com circunflexo é o ângulo interno do vértice B, e assim sucessivamente. Então, são os nossos elementos aqui que também compõem o nosso polígono. Outro elemento do polígono também, que é muito importante, todos eles são importantes, né? Na verdade, são os vértices. Então, quais são os vértices? Os vértices são essas partes aqui que estão representadas por letras maiúsculas, nesse azul mais escuro. Aqui, então, temos o nosso vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E e o vértice F. E por último, porém não menos importante, nós temos aqui as nossas diagonais, né? As diagonais, né, são segmentos que saem de um vértice ou outro sem ser segmentos consecutivos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o vértice A. Então observe que a diagonal sai daqui, ó, de A. Ela não sai para B porque B é um vértice consecutivo. Então, ó, A para C, A para D, A para E. Não sai de A para F porque são vértices consecutivos.
E assim sucessivamente. Vamos ter a diagonal saindo do vértice B, ó. O F, o E e o D. Também não vamos ter diagonais, né, para o vértice A e B, porque são vértices consecutivos. Continuando, vamos ter aqui de C para F e de C para E. E por último, a última diagonal que sai do vértice de D para F. Não teria sentido contar também a diagonal de F para D, porque seria o mesmo segmento. Então são esses elementos aqui, né, de um polígono aqui. Mais tarde nós vamos trabalhá-los com mais ênfase. Polígonos regulares e irregulares. Então chamamos de polígonos regulares que possuem lados iguais e ângulos congruentes. Então, quando eu falo que os ângulos são congruentes, nós estamos dizendo que ele possui a mesma medida. Então nós podemos observar aqui dois polígonos, certo? O da esquerda, ele pode ser chamado de polígono regular? Sim ou não? Não. Por quê? Pela definição, o que é que nós temos aqui? Que os lados devem ser o quê? Iguais. Então nós podemos analisar aqui, ó, que o nosso polígono aqui em rosa, que é um retângulo aqui. Aqui, ó, os lados aqui paralelos possuem a mesma medida, vamos supor, uma unidade de medida, que seja 1 metro, 1 centímetro. E aqui, esses dois lados aqui, né, chamar de base inferior e base superior, só para distinguir, não possui a mesma medida da altura, né, ou do comprimento. Tem 2 unidades de medida, a base e a altura, 1 unidade de medida. Então, se os lados são diferentes, eu não posso dizer que o meu polígono seja um polígono regular. Para que ele seja considerado regular, faz-se necessário o quê? Que os lados possuam, né, medidas iguais, como é o caso do polígono aqui em azul, nosso quadrado, ó, possui 1 unidade de medida a cada lado, ó. E os ângulos são congruentes, ou seja, todos eles possuem a mesma medida, que no caso aqui, o ângulo está medindo 90 graus, né? É um ângulo reto. Então, nesse caso aqui, esse nosso polígono aqui, ele pode ser classificado como um polígono regular, correto? E agora vamos ver aqui como nós podemos definir um polígono irregular. Então, observem bem. O nosso polígono irregular, né? Ele possui medidas diferentes e os ângulos não são congruentes. Então, observem só. Nós temos aqui nosso polígono formado por 4 lados. Um quadrilátero qualquer aqui. Então, observe, ó. O segmento AB tem 2 unidades de medida. O segmento BC tem 1 unidade de medida. O segmento CD possui 4 unidades de medida. E o segmento AD possui 3 unidades de medida. Então, ó, ele não é... Por aí, né, você já tira aqui, observa que o nosso polígono não é regular. Por consequência, se os seus lados são diferentes, a medida dos seus ângulos também vão ser diferentes, ó. Observem. O ângulo A do vértice A é diferente do ângulo do vértice B, que por sua vez é diferente do ângulo do vértice C, que por sua vez também é diferente do ângulo do vértice D. Então, quando um polígono possui essas características, ele é classificado como irregular. Outro detalhe também que é importante a gente observar nos polígonos, né? Nós já vimos que os polígonos eles podem ser regulares e irregulares. Agora nós vamos ver quando os polígonos são côncavos ou convexos. Primeiro vamos entender aqui a natureza, né,
da estrutura de um polígono convexo, que é o que nós vamos trabalhar com mais frequência. Se os ângulos do polígono forem menores que 180 graus, ele é chamado de convexo. Então, todos esses ângulos aqui, ó, são menores que 180 graus. Então, de cara, você já identifica o polígono como um polígono convexo, correto? E qual seria a outra característica? Do polígono são os côncavos. Então, observem só. Se um ângulo, né, com medida maior que 180 graus, ele não será convexo, ou seja, ele será côncavo. Professor, e onde que está esse ângulo aqui maior que 180 graus? Nós podemos observar aqui, ó, os ângulos internos aqui, ó, todos são menores que 180 graus. No entanto, ó, a gente observa aqui, ó, que esse ângulo aqui é maior que 180 graus. Então, isso daí, ó, já caracteriza o polígono como côncavo ou não convexo, certo? Outra coisa, o segmento, isso daqui é muito importante. Se você tem dois pontos no interior do polígono, nós temos aqui o ponto A e o ponto B. Ambos os pontos pertencem ao polígono. Então, se nós traçarmos uma semirreta AB, todos os pontos desse segmento devem pertencer ao polígono. Ó, tá aqui, o ponto A está dentro do polígono, o ponto B está dentro do polígono. Traçamos uma semirreta AB. Pergunto a vocês, todos os pontos que constituem o segmento AB pertencem ao polígono? Não. A gente observa que tem uma parte aqui do segmento, que é essa daqui, ó, que não está contida no polígono. Também caracteriza um polígono não convexo. Correto? Isso daqui é muito importante. Então, toda vez que eu tiver um polígono e determinar dois pontos internos a esse polígono, se traçarmos um segmento desses pontos, todos os pontos devem pertencer ao polígono. Como no caso aqui, ó. Ponto A, ponto B. Traçamos o segmento AB. Todos os pontos que pertencem ao segmento AB também pertencem ao polígono? Sim, pertencem. Então isso daqui, ó, caracteriza um polígono convexo. Se no segmento AB nós observarmos que nem todos os pontos do segmento AB pertencem ao polígono dado, então ele é não convexo ou côncavo. Perfeito? Muito bem. Agora que nós vimos, né, os tipos, né, de polígonos e como eles podem ser classificados, né, os elementos que compõem o polígono, vamos ver agora a classificação deles. Como assim? Como eles são chamados, né? Então, ó, de acordo com o número de lados, eles podem ser classificados em nome. Triângulo, possui 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Mas, professor, termina em 10? Não, são infinitos lados, né? Para 11 vai um decágono, 12, dodecágono, 13, tridecágono, e assim sucessivamente. Chegou no 20, né? Icoságono, 1 icoságono para 21, e assim sucessivamente. Aqui temos aqui alguns exemplos, né? De polígonos que são regulares, que é importante nós identificarmos as suas características, né? Triângulo possui 3 lados,
É o único polígono que não possui diagonais, porque todos os seus vértices são consecutivos, né? ABC. E o ângulo interno, ele sendo regular, detalhe, né? Vai ser igual a 60 graus. Todos os ângulos vão ter a mesma medida de 60 graus. Quadrilátero possui quantos lados? 4. Vai possuir quantas diagonais? 2, ó. Vai ter essa diagonal e essa diagonal. E o ângulo interno, 90. Pentágono vai possuir quantos lados? 5. Diagonais, 5. É o único polígono cujo número de lados é igual ao número de diagonais. E o ângulo interno, 108, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ficou meio feio aqui, mas deu para identificar as diagonais. E o hexágono possui quantos lados? 6 lados, 9 diagonais, e o seu ângulo interno é igual a 120. Beleza? Pois bem, agora que estamos familiarizados, né, com os polígonos, chegou o momento de nós colocarmos em prática o que foi explicado agora. É o momento da nossa dinâmica local interativa. Dinâmica local interativa. Questão 1. A respeito das classificações que os polígonos podem sofrer, assinale a alternativa que for correta. Aí temos aí a letra A. Um polígono é chamado de convexo quando, dados os pontos A e B em seu interior, existe um único segmento que se liga a esses pontos. Letra B. Um polígono é chamado de não convexo quando, dados dois pontos A e B, nem todos os pontos do segmento AB estão no interior do polígono. Letra C. Um polígono é chamado de regular quando todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Letra D. Um polígono é chamado de regular quando todos os seus lados possuem a mesma medida. Certo? Beleza. E questão 2. Como se chama um polígono que tem 9 lados? Queridos alunos, bom desenvolvimento. Estarei acompanhando vocês pelo chat e vos aguardo aí na nossa interatividade. Então, até lá.
Muito bem, queridos alunos, estamos de volta para a nossa interatividade, né? O espaço no qual aí os nossos alunos vão expor aí suas respostas ou suas dúvidas em relação ao conteúdo e à atividade que foi passada. Beleza? Então vamos rever aí o que foi solicitado na nossa dinâmica local interativa. Então, a nossa dinâmica local interativa, dividida em duas questões. A primeira questão diz o seguinte: a respeito das classificações que os polígonos podem sofrer, assinale a alternativa que for correta. Letra A. Um polígono é chamado de convexo quando dados os pontos A e B. Em seu interior existe um único segmento que liga esses pontos. Letra B. Um polígono é chamado de não convexo quando dados os pontos A e B, nem todos os pontos do segmento AB estão no interior do polígono. Letra C. Um polígono é chamado de regular quando todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Letra D. Um polígono é chamado de regular quando todos os seus lados possuem a mesma medida. Essa foi a nossa primeira questão. A segunda questão, ela é bem direta, bem concisa, né? Como se chama um polígono que tem 9 lados? Beleza? Então vamos ver aí a participação dos nossos alunos. Vamos ver aí o que nós temos aqui. Temos a Solange, né? Disse que a questão 2, né, se chama eneágono, né? É a Solange Vitória. Beleza, Solange? Obrigado aí pela participação em nossa dinâmica local interativa. Questão 2, né? Aqui é o Jennifer Almeida Andrade. Beleza, Jennifer? Também respondeu a segunda questão, né? Se chama eneágono. Beleza. Obrigado aí pela participação do Jennifer para a nossa dinâmica local interativa. Então vamos responder aí a nossa DLI, prestando bastante atenção aqui, porque ela principalmente essa primeira questão aí, ela é muito delicada com relação às definições. Então, uma palavrinha é o suficiente para tirar de contexto uma afirmação, né? Então, é muito importante que você esteja ligado aí nessas palavrinhas que fazem tirar de todo sentido a ideia de definição de polígono. Então, me acompanhe aí. Né? A respeito das classificações que os polígonos podem sofrer, assinale a alternativa que for correta. Então, temos na nossa letra A. Um polígono é chamado de convexo quando, dados os pontos A e B, em seu interior existe um único segmento, olha só, que liga esses pontos. Então, esse único aqui, ele já deixa assim conclusiva a ideia. Então, na questão 1, né, a alternativa correta é a letra B. Então, vamos para o comentário. A letra A ela é incorreta por quê? No plano, né, sempre existe um segmento de reta que ligará dois pontos. Portanto, a afirmativa ela é inconclusiva. Então, apenas com essa afirmativa é impossível determinar se um polígono é convexo ou não, pois para que um polígono seja convexo, é necessário que nenhum dos seus pontos do segmento A e B seja exterior ao polígono, quando os pontos A e B estiverem em seu interior. Foi o que nós colocamos agora há pouco. Se você tem aqui um polígono que ele não é convexo, por definição, como foi colocado agora há pouco, né? Nós tínhamos aqui um polígono que mais parecia aqui, aquelas bandeirolas, mais ou menos assim. Aí nós tínhamos o ponto A aqui e o ponto B aqui. Né? Se nós traçássemos um segmento AB, a gente podia observar que nem todos os pontos deste segmento pertencem ao polígono dado, já que A e B se encontram no interior do polígono. Então, necessariamente, todos os pontos aqui, ó, devem estar dentro do polígono. Isso ocorre aqui? Não. Por isso ele é chamado de não convexo. É o que ocorre aqui na alternativa B correta. Ela foi bem taxativa, ó.
Vamos voltar aqui na questão. Um polígono é chamado de não convexo, ou côncavo, né? Quando, dados os pontos A e B, nem todos os pontos do seu segmento AB estão no interior do polígono. Então aqui, ó, é a nossa alternativa, né? A nossa afirmação correta, né? Fechou aqui, não deu margem nenhuma para ser inconclusivo, como ocorre na letra C. É incorreta. Por quê? Um polígono é regular quando os seus ângulos internos têm a mesma medida e, ao mesmo tempo, seus lados são todos congruentes, né? Ou seja, tanto os lados devem ter a mesma medida, como os ângulos também devem ter a mesma medida, né? No caso congruente. Quando eu falo que apenas o lado tem que ser igual, eu dou margem para que os ângulos não sejam iguais. E vice-versa. O que acontece aqui, ó. Letra D, ela é incorreta por quê? O que diz a letra D? A letra D diz o seguinte: um polígono é chamado de regular quando todos os seus lados possuem a mesma medida. Não necessariamente, né? Eu preciso que seja fechado tanto de um lado como do outro. Então, os lados devem ter a mesma medida e os ângulos desse polígono precisam também ter a mesma medida para que ele seja regular. Eu não posso deixar margem, né, que caia fora da definição de polígono regular. Então, tanto os lados como os ângulos devem possuir a mesma medida. E, na questão 2, né, qual o polígono que possui 9 lados? Essa daqui, ela é bem concisa, bem direta, né? E a resposta correta é o eneágono. Perfeito? Muito bem. Queridos alunos, foi muito bom, espero que tenham gostado e até a próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.